Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Salve aí todo mundo, dá um salve aí, Dea. Salve meus amigos e minhas amigas, Like Us Training Podcast aos ritmos de Madonna e Michael Jackson. Sim, estamos aqui ouvindo Vogue, né? A gente, engraçado, porque o assunto de hoje também vai entrar um pouco... Então, cara... Eu acho que tem tudo a ver, cara. É importante pra quem já tá ouvindo, pra sacar que a gente provavelmente não vai citar mais nada de Madonna e Michael Jackson. Não, mas quando a gente fala... ganchos, quando você fala tem tudo a ver, eu acho que todo mundo tem que prestar atenção pro que o Dea falou agora. Porque se você não enxergar aonde, sei lá, às vezes você não foi criado vendo Michael Jackson e a Madonna, às vezes foi numa época já de Backstreet Boys e Britney Spears. Mas se você foi criado numa época onde tinha esse zeitgeist, né? Vamos usar a palavra chique aí, onde tinha esse entendimento cultural de tudo que nos cerca e entender como isso afeta a forma que a gente fala, a forma que a gente veste, a forma que a gente se apresenta e entender que, tipo, a gente tem um aspecto disso que a gente não tem controle. Tava falando disso na quinta-feira. A gente antes de começar essa gravação para você aí do Spotify, do Deezer, do Google, Apple Podcast, pessoal do YouTube também, muito obrigado a todos vocês que estão baixando, compartilhando. Com certeza, um abraço aí para todo mundo. Para vocês serem extraordinários. Não, mas a gente cobra um preço, né? Compartilhe o podcast, é o que a gente cobra. Eu não diria que isso é uma cobrança, eu acho que tem que ser do coração. Com certeza, com certeza. E eu acho que vocês extraordinários têm um coração aberto e estão percebendo que nós, o Like Us Training, queremos fazer para vocês conteúdos que vão te tornar extraordinários. E o de hoje... Vão te fugir do zeitgeist. Exatamente, porque assim, a gente sempre fala gaslight. Do gaslight. A gente sempre fala aqui como, cara, é uma porcentagem mínima dos homens que tem a escolha de qualquer mulher que ele quer, né? Que podem escolher a mulher que ele quer. E, sabe, a comunidade fala, é 5%, eu não sei quantos por cento é. Mas sabe por que eu vejo que é minoria? Porque é uma entre 100 postagens, é um entre 100 comentários que eu vejo de, esse cara sabe do que tá... né? Sabe do que tá falando, tem um entendimento melhor e, cara, não tá se escorando nos movimentinhos que a gente vê por aí, no NoFap, no Migtou, no macho alfa e coisas assim. Porque o que a gente vai falar hoje, a pedido de um dos nossos alunos, né? Um abraço. Um abraço para ele, um abraço para todos que mandam perguntas para perguntas@likeustraining.com.br. Inclusive, tá bombando o nosso feedback Like Us Training. Toda quinta-feira um episódio novo. Essa última quinta-feira lançamos o 5º episódio. E fiquem atentos, porque hoje a gente vai falar sobre PNL, que é mais uma sigla para o Brasil, né? Programação neurolinguística. O Brasil é cheio de siglas, mas nesse caso a gente está falando de uma coisa universal, que é a programação neurolinguística. Ai, nossa, lá vem os malas falarem ciência. De coisa chata pra cacete, que puta que pariu, que merda é essa de programação neurolinguística, vai passar onde, que horas e que canal? Já tá passando, meus queridos. A gente tá explicando. Já tá passando na sua mente, exato. Inclusive. Isso, velho. E é 24 horas. Sim, exato, é 24 horas. 24 horas, porque... basicamente é o que vai fazer de você quem você é. Deixa eu só puxar o gancho justamente do que você falou da Madonna e do Michael Jackson. Vocês podem não perceber que tipo de influência eles deram a partir dos anos 80. O Michael Jackson até dos anos 70, vindo do Jackson's Five. Não, nem eu que passei por aquela época entendo. Mas, né? Vamos lá. O que o Edward e eu vamos tentar passar para vocês
vocês tentarem enxergar a tal da semiótica. Exato. Semiótica, framing. Framing. Também entra nisso. Tudo vai entrar a partir de agora e a gente precisa começar do princípio mesmo do que é a PNL, do que é a programação neurolinguística e qual é o contexto dele na atração e na sedução. Bom, é excelente, cara. Para começar, cara, PNL, eu já quero avisar todo mundo aí que a gente sempre fala... aqui não é um fórum pra gente falar mal disso ou daquilo, né? Mas sempre fala para você prestar bastante atenção e tomar até aquele nível de cuidado com a informação que você pega, principalmente na internet. Programação neurolinguística, PNL, existem cursos e mais cursos e propaganda e coisa que está passando no Facebook e isso e aquilo. E vamos dizer que tá na moda, né? É alguma coisa que tá na moda. E você que simplesmente... Bom, né? E é bom. Não, eu acho positivo, é positivo, mas sim, você vai começar a elencar agora as ressalvas e a importância dos equilíbrios na hora de interpretar essas programações neurolinguísticas. Aí a gente posso até um ponto de partida. A gente estava falando da jaquetinha vermelha do Michael Jackson no Thriller. E aonde isso afeta o nosso subconsciente até hoje. Vai né, passando e tudo mais. Até em questão de sexualidade, né? É louco isso. Mas não, a ressalva ia ser assim. A gente está falando de PNL, muitos aí devem estar falando, PNL para pegar mulher é um negócio que vai ajudar muito, vai. Cara, vai, sim. Você consegue, quanto mais você aprender de programação neurolinguística, mais você entender dela, mais você vai conseguir associar isso a como você comunica com as mulheres da sua vida e as pessoas em geral. E você vai conseguir ser, sim, mais eficiente, mais consciente e vai conseguir fazer coisas, né? A gente falou do gaslighting aí, entre aspas, manipular. E eu não quero que ninguém entenda mal o que é manipular. Manipular no sentido de levar aquela interação, levar aquele relacionamento... Uma hora que a gente vai falar só de gaslighting. Sim. Que vai levar aquele relacionamento para onde você quer, para onde vai te beneficiar, ou até ela. Vamos pensar, mulheres que estão no Tinder, mulheres que saem de balada, também querem achar um cara de alto valor, também querem sexo. Então, manipular por manipular não é no sentido maquiavélico da palavra, né? Não é no sentido da novela, né? Exato. E então fica uma ressalva para a galera, porque quando se faz um curso, e eu tenho um curso de programação neurolinguística, e ele pode ser algo que não vá atingir as expectativas do aluno. Por quê? Vai falar muito sobre positividade. Em algum momento, alguém vai, soar um alarme na cabeça de alguém falando, cara, eles estão falando só, parece um curso sobre motivação. Não, né? Tem algo a ver, por exemplo, a gente estava vendo os nossos analíticos aqui e a gente fez dois comparativos, né? Um tema parecido com o que a gente está discutindo hoje, que é sobre PNL. Tinha lá, teve um bom nível de áudios baixados, beleza. Comparamos com um outro que aí é aquela facilidade com que o cara que que o cara que está perdido na vida vê o título, ele fala, seja confiante com mulheres e eu quero só ouvir esse podcast, porque é só isso que eu quero aprender. Então, o cara já chega o famoso já chega perguntando como eu faço para catar mulher. Exatamente. Meu amigo, você faz para catar mulher, em vez de perguntar o que eu faço para ser mais atraente. Perfeito. Né? Exatamente. Então, e isso é um ângulo bem parecido com o que eu estou falando, que realmente não vai atingir as expectativas do aluno. Por quê? Vai parecer que está falando sobre positividade, falando sobre isso. E, cara, vale a gente ressaltar aqui como a gente consegue, como em toda a discussão que a gente tem aqui, a gente sempre tem que puxar pela positividade. Você quer uma mulher de alto nível? Cara, ser um cara resmungão, reclamão, combativo, competitivo, nunca vai te conseguir uma mulher de alto nível, mas nunca mesmo. Ser positivo é uma chave. Mas positividade é o quê? Só falar coisa legal? Vamos lá. Agora a gente está falando sobre PNL. Porque existe um caminho, existe uma forma onde tudo nos afeta.
tudo que nos cerca nos afeta. Que aí a gente estava falando dos fenômenos culturais, por exemplo, Madonna e Michael Jackson. Mas tudo eu estou dizendo o quê? Hollywood, filmes, novelas, filmes, política, música. A gente não vive falando aqui o quão tóxico é o negócio tipo do sertanejo, do pelo amor de Deus volta, música carente, e chega e faz algo de ruim com as pessoas que deixam elas acreditando nisso. E cara, e você falou até em algum momento, não, a escolha é nossa do que a gente compra pra gente não, mas espera aí. Se você passa o dia... BBB que você discutiu agora nessa semana no vídeo do YouTube, que é justamente isso, sim, né? Exatamente. Porque, Big Brother Brasil. Porque, vamos lá, mesmo que você seja um cara que ouve o Like Us Training, entende como funciona relacionamentos, e você realmente passa a perceber como são relacionamentos, como são mulheres, e você vê que, cara, música sertaneja é um negócio tóxico, não é legal, sempre coisa de chorão, de carente, vai me deixar carente. Você tem essa consciência, mas se você deixa ali tocando o dia inteiro no carro e você ouvindo, aquilo vai entrar no seu subconsciente e vai te afetar. E a forma que te afeta é algo parecido como programação neurolinguística. Então, ele é um campo, um campo de estudo muito geral. Por isso que, para você que quer melhorar a sua sabedoria, tá pensando em fazer um curso de PNL, faz um curso legal, pega um certificado, é bom, com certeza eu vou assinar embaixo. Porém, se você quer melhorar sua atratividade e saber como usar isso na sedução, não vai achando que você vai pegar um curso de PNL e automaticamente associar. Não, aí é que entra o meu trabalho. Porque é o lance de você perceber todas as bandeiras que são levantadas, todas as influências que estão acerca. Cara, você falou, cena. Cerca tudo que a gente vive, tudo, né, cara? Tudo. Tinge a nossa vida, o ar, cara, tinge tudo. E você perceber isso já vai te deixar muito mais poderoso. Te deixa. Com certeza. Eu gostei da parte que você falou do subconsciente. Eu sempre bato nessa tecla, não só aqui no nosso podcast, mas em todos os setores da minha vida, os meus trabalhos, meus relacionamentos. O lance do subconsciente é você começar a trabalhá-lo para que as suas respostas automáticas sejam baseadas em positividade. Com certeza. Você sempre cair para o positivo, né? Que as suas respostas automáticas caiam para o cooperativo. Sim, exatamente. Que caiam para a amizade. Bem observado. Sabe o que eu gosto de fazer uma analogia? Que você tinha uma espécie de torre de Pisa. Só que você está inclinado para a positividade. Se você for cair, você cai no lado positivo. Vamos dar um exemplo caseiro? Nós aqui, eu, DA e Edward, aqui sempre conversamos muito, somos amigos há muito tempo. Estamos trabalhando, acho que pela segunda vez, aqui agora no Like Us Training. E assim, eu vejo a dificuldade que o Edward tem de passar o conteúdo que ele conhece para o português. Oh, fuck yeah. Porque você devora 98% do conteúdo na língua inglesa. Com certeza. E aí na hora de construir tanto as frases escritas quanto a oral, há uma certa dificuldade. Com certeza. Não que você não passe a mensagem. A mensagem, né? Mas algumas tem construções. Português a galera deve perceber aqui eu me embaralhando em algum momento e outro. Isso é natural. A questão que eu levantei para ele foi: talvez o seu subconsciente não esteja trabalhando em português. Sim. E aí, o que eu alertei ele, por exemplo? Você gosta de dormir com a TV ligada? Ótimo. Legal. Assista uma programação em português. Bota em português. Sim. Puta, mas dublado é dublado ruim. É uma merda. Foda-se. Põe alguma coisa que você já viu. E você já assistiu. Eu tenho um exemplo. Eu falei isso pra você? Sim. Eu tenho um exemplo até melhor. Você vai ouvindo. Eu tenho um exemplo até melhor. Manda pro povo. Quando a gente assiste um filme tipo Matrix, certo? Aí você vê aquela cena de ação onde o Neo vem correndo e ele sobe uma parede, né? Ele dá 4 passos na parede, um mortal pra trás e atira no cara pelas costas. Quando você assiste Matrix, caralho! Você assiste e você fica aquele efeito.
por mais que você saiba que aquilo é feito com uma cordinha. Que quando você vai assistir o vídeo do bastidores de como é feito, e você é o Keanu Reeves lá com um colete... É o lúdico. E um mas o lúdico é só uma vertente da PNL. É só assim, o que, sabe aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente? É parecido também. É mais ou menos assim. Só que você tem que perceber que os seus olhos estão vendo mais do que você acha. Sim. Seus ouvidos estão ouvindo mais do que você acha. Você está sendo programado a cada minuto. E eu não estou só falando de política ou de propaganda e coisa assim. No caso do exemplo que eu dei entre nós aqui, não é que o Edward, se ele passar a fazer isso, no dia seguinte ele já vai começar a escrever igual o Machado de Assis. Não, muito pelo contrário. Só que com o passar dos dias, passar do tempo, a evolução dele, não importa a idade, a evolução que ele vai ter vai ser as construções das orações e das frases dele vão passar a ter mais proximidade com o português. Tenha certeza disso. Bom, aliás, tenham certeza disso. O que o DA está realmente falando aqui não passa de uma questão. Palavras. Palavras vão ser o que você vai usar com a garota, vai ser o que você vai usar em mensagem de texto, vai ser quando você está conversando. Cara, até na interação sexual, a gente vive falando aqui o quão importante é você usar palavras. A gente ressalta até no feedback, né? As dúvidas que vocês mandam são maravilhosas e são importantes para todo mundo, para toda a nossa comunidade Like Us Training. Só que quando elas chegam de forma objetiva, mas isso não quer dizer que chegam de forma clara. E aí, o lance das palavras, esse é um caso, né? Porque tem a palavra falada, tem a palavra escrita. Então, nesse caso da palavra escrita é o quê? Quando chega uma pergunta, os nossos extraordinários dão um certo contexto, mas não necessariamente eles amarram todas as pontas. Exato. E aí nós daqui temos que trabalhar em cima do que a gente está interpretando. Exatamente. E isso acontece com a mulher que você está mandando o texto. Perfeito. Não, você quer uma? Eu lembro de um exemplo, e você vai lembrar perfeitamente desse, de um aluno do Like Us Training que estava querendo melhorar com mulheres, e né, a gente está fazendo esse trabalho para fazer com que esse cara melhore com mulheres. E a gente falou um dia nem sobre PNL, a gente estava falando sobre positividade. Cara, que você tem que ser mais positivo, que você tem que agir como as coisas fossem dar certo para você. Como se o mundo realmente desse certo para você o tempo todo. Você tem que agir assim, porque assim o mundo vai começar a agir para você. Porque você passa a pensar assim, cada vez seu pensamento mais adapta, enfim. O funcionamento é meio complexo, DA. Mas, peraí, e ele chegou, esse aluno chegou e falou assim, esse aluno falou, não, eu sou um cara positivo. Sim, ele ouve aqui a gente do Like Us Training, usa o sorriso, usa uma linguagem corporal boa, fala bom dia para as pessoas, sorria, seja legal, seja cooperativo, né, valor social e tudo mais. Só que aí ele virou 20 minutos depois e falou, cara, que mulher difícil não, mulher boa é difícil da gente achar. Aí eu pausei ele na hora. Falei, peraí, cara, você me falou que você é um cara positivo, só que o discurso que você tem pra você mesmo do mundo é que mulher boa é difícil de achar. Isso é uma das coisas mais negativas que eu ouvi. Então, por mais que ele achasse que tivesse positivo por fora, toda a neurolinguística dele é negativa, é de escassez. Entendeu? Sim. Aí quando ele fala, coisa boa não acontece todo dia. Ou você tem que trabalhar... Cara, vamos lá. Neurolinguística, a gente foi criado ouvindo uma coisa. Que você tem que trabalhar e ralar para ter sucesso na vida. E isso tá longe da verdade. Isso não é verdade. Porque a gente, cara, você pode olhar dentro da sua família, como qualquer um de nós pode olhar nas nossas famílias. Pessoas que ralaram, trabalharam, sei lá, numa empresa, numa fábrica, trabalharam pra caralho, quebraram as costas trabalhando e não tiveram o sucesso que, sabe, que a gente sempre sonha na vida. Claro que um Steve Jobs, esses caras aí que tem esse sucesso astronômico, também trabalharam pra caralho. Só que a questão é neurolinguística.
O Steve Jobs, ele obteve esse sucesso e ele trabalhou pra caralho, mas ele fez o que ele amava. Pra ele, mexer com tecnologia, mexer com coisas novas de tecnologia, pra ele não era trabalho. Era simplesmente o que ele fazia. Era diversão. Tipo que nem um jogador de futebol. Tenho certeza que sim, o jogador de futebol, quando ele acorda às 5 da manhã, 5 da manhã na segunda-feira pra ir treinar, aquilo tem uma sensação de trabalho. Mas jogar bola pra ele, não. Por isso que os caras curtem o rachão, não curte ir pra academia, gosta do rachão, quer ir jogar no domingo e tudo mais. Então por isso que esses caras ganham pra caralho e todo mundo admira jogadores de futebol. Por quê? Aquilo quase que não é trabalho. Não é trabalho, caralho. Aquilo é duro. O treinamento é duro. Só deixar claro, quanto mais alto o salário do cara, muito mais cobranças. Muito mais cobrança, mais pressão, mais treinamento. Muito mais pressão. Com certeza. Aqui no Brasil, não chega nem a 10% do que chega na Europa, por exemplo. Não chega nem a 10% os altos salários entre os profissionais de futebol. Sim. Imagina quem joga segunda, terceira, quarta divisão, cujos salários diminuem drasticamente. Exato. Tentem entender que o jogador de futebol que joga no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, Santos, eles estão ali, estão ganhando muito porque eles estão ali num clube grande. O clube é que gera a riqueza, claro, a camisa, si né? E tudo mais. O jogador ele só faz parte daquela engrenagem naquele momento. Então se a gente for seguir determinados exemplos, ver semióticas. Exato. Você vê que não é bem assim como a gente. Vamos ver a positividade de tal jogador. Peraí. O lance de positividade esse jogador, o quanto ele está contribuindo para a comunidade. Exato. E vamos lá, eu vou tirar a parte lúdica, que é o que eu sei muito bem que um jogador de futebol de alto nível, ou que esteja jogando num time de alto nível, ele traz uma sensação de alívio para as pessoas que gostam de futebol, porque alivia problemas, tensões, bababá, bibibi. Só que, pera lá, fora isso, porque quando termina uma partida de futebol, filhão, a vida voltou. Exatamente. Vai dar aquela zoadinha com o amigão no WhatsApp. Sabe... Vai dar aquela zoadinha no WhatsApp, beleza? Mas o dia seguinte, já é segunda-feira, já vai rolar trabalho, já vai rolar o colégio e tudo mais. E aí a vida continua. E aí eu pergunto, e esse seu ídolo, ele tá fazendo o quê? Nesse tempo onde você está trabalhando. É bom ponto que você está citando, porque a gente sempre fala aqui no Like Us Training. O jeito que você faz algo é o jeito que você faz tudo. E só para você concluir, vai continuar, na verdade, não peguem só o jogador de futebol. Não. Todas as pessoas poderosas que você conhece. Qualquer profissional. Perceba a programação neurolinguística que este personagem tem de influência em cima de você. Exato. Não, os exemplos, eles são demais. Cara, nesse do futebol, ele é muito bom porque ele tem várias camadas. A gente pode olhar como é que muda uma neurolinguística de um jogador quando ele treina. E por isso que tem tanto treinamento, obviamente, no contexto de esportes profissionais. Mas vamos lá, treinamento de falta, para conseguir cobrar uma falta por cima da barreira e acertar o ângulo. Cara, não é sem treinamento que você vai chegar num jogo e vai fazer isso. Você tem que, vamos lembrar de um Rogério Ceni da vida. É um cara que depois do treino ficava lá batendo 200, 300 mil faltas. Isso muda a sua neurolinguística, porque muda a sua visão de como fazer e o sucesso que você vai conseguir. Porque quando você ajeita a bola, se você tá com dúvidas se você vai conseguir fazer o gol, colocar aquela bola no ângulo, cara, quanto mais vezes você viu aquela bola entrar no ângulo, viu aquele sucesso, mais você vai ter inclinação de enxergar aquilo antes de acontecer. Treino e repetição, né? Repetição e treino. E a gente sempre fala aqui, quer ser melhor com mulher? Exatamente. Treine, né, Por cara? isso que a gente sempre fala, treine aqui com a gente no Like Us Training, porque não adianta também você treinar a coisa errada. Exato. E vai lá repetir e depois você vai continuar sendo Perfeito. combativo, Competitivo. Perfeito. E sabe aonde isso vai entrar nessa neurolinguística com mulheres? Por exemplo, a gente dá uma dica de como você conversar com ela, de você quebrar rapó, de você dar uma zoadinha nela.
Firmeza. Aí você sai, aí você vai dar uma zoadinha com as garotas que você conhece. Cara, é difícil você encaixar aquela bola no ângulo de primeira. Você vai ver a reação dela, você vai entender, às vezes deu errado, às vezes deu mais certo, aí você tenta de novo, tenta de novo. Depois de várias vezes que você fez isso, cara, você já sabe perfeitamente como zoar ela, como falar com ela, e tudo mais de um jeito que não vai gerar alguma revolta, alguma resistência, nem nada. Cara, ela funciona em várias camadas. O aluno que perguntou isso pra gente, ele curte brincar com um truque que eu ensino lá no curso, eu ensino até em alguns vídeos do YouTube, que é o quê? Usar projeções futuras. Né? Você está conversando com a gata e você começa a citar alguma coisa que vocês vão fazer. Ela fala que gosta de viagem, de praia. Você fala, pô, Fernando de Noronha. Ela, eu quero muito ir. Fala, então, a gente vai mês que vem, eu vou já armar as passagens, que tudo. E você começa a conversar sobre uma viagem sua com aquela gata em Fernando de Noronha. E quanto mais detalhe você falar disso, quanto mais você entrar na história, que o mar vai estar assim, aí a gente vai mergulhar, aí à noite isso, e fala dos drinks, e fala do tempo, fala do povo, e ela entra na brincadeira, entra... Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo ela pensar naquilo. Você está fazendo ela imaginar aquela situação. E imaginar, sabe o que é? É você criar uma imagem na sua mente. É a semiótica. É a semiótica. É o lúdico. Exatamente. Na verdade, você está sendo, nesse exato momento, um diretor de filme. Um diretor de filme. Aí, sabe o que acontece? Para a cabeça dela... Vocês estão indo junto pra... E eu não tô falando dos planos, não tô falando do tempo. Ela tá assistindo o filme. Ela tá assistindo o filme, ela tá sentindo o filme, ela tá passando por aquilo, entrando naquela viagem, e você tá ganhando todos os pontos, toda a conexão com ela. Agora tem um outro tipo de positividade, que é o excesso dela. É assim, então o Edward e o DA estão falando aí, seja positivo, beleza, veja as coisas... com mais positividade. Aí tem aquelas pessoas que exageram na positividade. Você tá falando o quê? O New Age? O cara do New Age. O cara é capaz de chegar e o espiritual, no caso. Ou falta de espírito, né? Assim, todo mundo conhece alguém assim. O cara chega pra conversar com alguém que acabou de ter uma notícia triste, né? Eu vou pegar... O time acabou de ser rebaixado. Chegar pra você e falar assim, não, vai ficar tudo bem. Isso é uma positividade tóxica. Sim. Essa é uma positividade que você não tem que ter. Porque se a pessoa tá naquele momento, o time dele acabou de ser rebaixado, a última coisa que ele quer ouvir é que está bem. A gente sempre fala de genuinidade aqui, né? Por que que eu tô falando isso? O cara ali, naquele momento, ele ainda não caiu a ficha que ele vai para uma outra divisão, Sim. O time dele vai ficar mais enfraquecido, vai ser chacota. Mas existe a imperativa de que vai ficar bem. Porque é a teoria do tudo que cai vai subir, tudo sobe e desce, né? É quando ser positivo também. Sim. Porque se eu chegar pro cara rebaixado, cara, seu time fez por merecer. Exato. Certo? Realidade. Ou, melhor ainda, fica quieto, não fala nada. Fala nada. Que é a melhor, realmente. Deixa o cara sofrer sozinho, ele vai se remoer lá e tudo mais. Passado uns dias, se você quiser brincar e não depende da sua relação que você tem com as pessoas. O que você falou, eu acho que você tocou numa muito importante. Sabe por quê? Quando a gente fala que a sua neurolinguística ela atinge tudo, eu quero que você tome muito cuidado com as suas opiniões. Porque opinião é aquilo. Cada um tem a sua. Claro que você acha que a sua é a certa, mas não te faz certo. Eu acho que a questão nem é certo ou errado, né? Porque opinião todo mundo tem. E de cada um é mais chula que a outra. Inclusive a minha é do DA. Então a gente tem... É aquilo lá que você falou. O lance de ficar quieto. De saber quando... saber não usar as palavras. É no seu espírito, né? De porco, né? É saber quando não usar as palavras, né, cara? Simplesmente. Uma que é legal, né, eu sempre vou puxar isso para atração e sedução. Com mulheres, todo mundo sempre me pergunta essa coisa de, cara, como que você sexualiza? Como que você fala de sexo? E, mano, você vê como eu converso com minhas mulheres o tempo todo e você vê que não só eu sou boca suja, mas eu falo de sexo razoavelmente bastante. Sim. Só que você percebe que eu falo de sexo, eu falo de pau, buceta, e posições, e práticas e tudo. Só que eu falo desse jeito que eu tô falando com você, né?
Só que aí quando eu vou falar de alguma outra coisa, da viagem para Fernando de Noronha, ou vou falar de comida... Aí você já muda o teu... Aí eu sexualizo. Sim, a sua voz. Isso é aquilo que você falou, semiótica e neurolinguística. Porque ela pega uma vibe sexual e muito boa, confiante por eu falar de sexo sem papas na língua, ou sem ser muito, sabe? Claro que eu não insulto, ofendo e calibro também, mas, cara, eu falo abertamente de sexo, mas de uma forma normal, pra não parecer um tarado quando eu falo, nossa, quando ela faz isso e faz aquilo. Que aí, cara, você tá se dando um tiro no pé. Sim. Porque você tá mostrando, através dessa semiótica, Sim. da sua neurolinguística, que sexo é uma coisa tabu, é uma coisa assim. E falar desse jeito, cara, vai deixar qualquer mulher com aquele alarme de estuprador. Então existe um jeito de você sexualizar a conversa. Eu falei, são palavras. Cara, dá pra você... Porque neurolinguística, todo mundo conhece aquela velha que é assim. Peraí, se liga nessa. Não, só para alertar o nosso ouvinte, tudo isso que você acabou de falar faz parte da PNL. Exatamente. Faz parte da programação. PNL. Porque assim, é o lance do assoviar e chupar cana. Exatamente. Bater o escanteio e ir para a área cabecear. Exato. É exatamente isso. Você vai ter que fazer um monte de coisas num momento de paquerar uma gata. E é por isso que a gente, no começo desse podcast, a gente alertou o lance do subconsciente, porque as suas respostas têm que ser automáticas, mas têm que ser certeiras. Exato. Ser... Não, é o que todo mundo quer. Falar sempre a coisa certa para ela. Só que para isso, treino. A gente eu vou treino. explicar aqui como faz, mas você vai ter que treinar, né, caralho? Se liga, a PNL tem aquela velha básica. Todo mundo aí que tá ouvindo agora, DA também, se quiser, feche o olhinho e não pense num elefante rosa. Cara, é isso da PNL. Apesar de eu falar não pense no elefante rosa, todo mundo veio à cabeça, por mais que você fala não pensa no elefante... o elefante rosa entra na cabeça de qualquer forma. Juro que eu pensei no elefante cinza. É que você já estava preparado para essa. Então, mas o rosa ainda estava lá. O rosa estava lá no fundo, em algum lugar. Porque eu falei a palavra rosa. Vou dar um exemplo, o que acontece muito na televisão. Quem assiste ou assistia a programação do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, o senhor Silvio Santos, ele é muito esperto. Ele coloca os frames subliminares, Jequiti, né? Do Jequiti. Jequiti. E é um frame. É um framezinho, só que ele deixa ali um segundinho, né? Que é um frame muito escancarado. Existem também os frames que são ocultos aos olhos do ser humano. A gente tem que perceber que está oculto aos olhos isso. Muita coisa que a gente assiste... Muita coisa, e é por isso sim, é difundir a cabeça mesmo. Exato. Por isso que você tem que ter a tua mente aberta para aceitar que quando você assiste coisa, ouve coisa, tem sempre uma coisinha que tá ali oculta, escondida. Então, sabe o que é... Igual o lance do Jequiti. O que é para explicar quem não sabe? Tá lá, você tá assistindo lá a programação, filme, né? Tá assistindo um filme, ou sei lá, a programação do de Santos, repente, vem um flash. Um segundo, um flash da logomarca da Jequiti. E um kit de perfume lá. Não, sei lá, mas é só Jequiti e pum, no metrô tem isso, né? Quem tá aqui de São Paulo, quando você passa rapidinho, tem um painel que é horizontal. Uma linha amarela. Né? Você tá ali no caminho e como o trem tá indo, e você vê lá nesse você passa, né? Mas é muito rápido. É tipo isso, pum, passa rápido. Viu, mas não viu. Ficou no teu na tua cabeça. Tatuou. Pode ser que você não compre um produto Jequiti, mas aquela merda de aquele frame fica ali, fica na minha cabeça até hoje, e é o exemplo perfeito que eu tenho, porque se eu lembro que esse negócio eu vi há 20 anos. Sim. E ainda tá lá. E sabe o que é o louco? Como isso vai funcionar? O dia que você, assim, tiver meio curto na grana tal, quer comprar um perfume lá pra sua tia, pro aniversário dela, alguma coisa que você tá indo, às vezes você vai pensar em comprar lá o produto Jequiti pra ela. Sim. Esse que é o negócio doido. Cara, eu quero que vocês entendam que é fácil assim. Só que ele não é tão fácil. Cara, como seria lindo... O que é fácil? Como seria lindo que se você pudesse chegar pra uma mina e falar, não pense em sexo comigo.
Cara, que você ponha isso na cabeça, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Provavelmente não desse jeito, porque tá sendo muito deliberado. Assim como o Jequiti, de certa forma, não funciona pra você. Perfeito. Ele pode te criar mais um ranço. O Ranço do que qualquer coisa. É meio que ódio. Você fica com raiva velho. dessa merda aí, exatamente. Então, não vai ser fácil assim, de você chegar e falar sexo comigo, aí de repente. Mas eu lembro de um exemplo de uma mina aqui que tava aqui em casa e ela tava falando, que isso funciona, mas não funciona tanto. Eu falei, eu consigo te deixar com uma palavra, tipo, dando risadinha de vergonhinha. Ela falou, não, tal. E era uma mina que podia ouvir qualquer coisa. Eu peguei e olhei no olho dela, dei aquele e falei, molhado. E, cara, ela já na hora, entendeu? Então você vê com uma palavra molhado, que não é nada, cara, molhado. Molhado é você põe a mão na água, tá molhada, né? Perfeito. Mas todo mundo, obviamente, entendeu. Ela já foi levada para aquele contexto, ela já pensou nisso. Eu fiz um vídeo sobre aquelas regras da atração lá no Instagram e tinha uma para você usar palavras sexualmente carregadas. Que é o quê? Você fala, tá na fórmula do texto proibido também, não tá? Cara, não, eu não incluí, cara. Deveria, hein? Vamos incluir isso. Vamos, cara, é uma boa. Eu vou incluir isso aí no módulo, por que não? Boa. E, cara, é você usar umas palavras tipo, a gente tá tentando penetrar o mercado. E você usa o penetrar. Olha lá, tá vendo? Sim. Fiz você dar risadinha. Tá vendo? Fácil. E penetrar o mercado. Como assim? É um negócio você usa umas coisas assim, tipo, doendo. O meu subconsciente já tá automaticamente pensando, leva pra você pra lá. E eu consegui fazer isso com uma palavra. Entendeu? Falar que, cara, aquilo ali tá coçando, ardendo. Isso, de certa forma, você me manipulou. Exatamente. Não, eu já brinquei com o seu cérebro. Já nem você, eu nem brinquei com o DA. Brinquei com o cérebro do DA, só jogando uma palavra. Da manipulação, então, para quem quer seduzir. Prestar atenção, né, nesses sinais. Escolher suas palavras, prestar atenção, cara. A gente sempre fala numa boa para vocês. Tenham sempre clareza nas ideias, né? No que vocês perguntam. Por exemplo, o grupo do WhatsApp. Muitos dos nossos ouvintes estão lá no grupo do WhatsApp. Estão no grupo do Telegram. A gente acompanha toda a conversa, tudo que rola lá. E assim, tem gente ali que infelizmente se escreve daquela forma. Não vai conseguir, né? Não vai. Se você já tem problema de se expressar em português, digitando, fica difícil. Com texto você dificilmente vai conseguir. Pode ser que a tua lábia... Aí a oralidade você tenha muito mais desenvoltura. Exato. Só que pensando em texto escrito, a gente tem que ser bom, tem que ser claro. Cara, você não precisa escrever na norma culta da língua portuguesa, não precisa ser Machado de Assis, não precisa ser Guimarães Rosa. Só que você precisa ser claro, precisa ser coeso, precisa ser objetivo com a mulher. Um exemplo ou com qualquer pessoa. Exemplo que dá pra sacar uma que usa o PNL pra pegar a mulher assim de um jeito fácil. Perguntar pra ela, num papo, no Tinder, no WhatsApp, e até ao vivo, perguntar pra ela o que ela espera do homem dela, o que ela idealiza por um homem e tudo mais. Aí pronto, ela falou alguma coisa. Aí você entra num papo, pode entrar no papo relacionamentos. Você fala de uma ex, ela fala de um ex dela. Que ex assim, ex assado. E você chegar com simplesmente aquela frase, sabe? Fazer aquela cara de Sherlock Holmes e fazer, pelo jeito você tá precisando ficar com caras mais maduros. Cara, isso dá um twin. Eu vejo nos olhos dela dando um tilt e a visão que ela tem de mim ser outro, porque você precisando ficar com caras mais maduros já implica o quê? Que eu sou um cara mais maduro. Eu percebo isso, eu sou potencialmente esse cara mais maduro. E é um negócio que, cara, funciona que nem mágica. Faz elas, assim, cair cada vez mais, entre aspas, na sua lábia. A projeção futura com o cara, sempre. A gente não sempre fala aqui, a mina fala, eu gosto de sertanejo. Fala, vai dar briga no carro quando a gente sair. Você já tá implicando que o quê? Que vocês vão ter um relacionamento. Sabe? Ela já dá um tilt na cabeça dela. Porque você tá colocando um filme inteiro dentro de um segundo. Em uma fala, em uma frase, você põe um filme na cabeça dela. Perfeito. E esse é o poder da PNL. Dificilmente você vai pegar essa prática fazendo um curso. Mas sugiro sim que você vá pesquisar mais a respeito, vai ler um livro um pouco mais... Leia livros, procure livros, procure filmes.
Mas é difícil, é um tópico difícil de você entender academicamente. É difícil, mas eu acho que quando o nosso ouvinte está atento e presta atenção naquilo que principalmente você está falando, eu acho que você foi brilhante nessa sua última colocação, porque é justamente isso que acontece quando o tal do... Eu estou olhando gaslight aqui agora, mas a PNL... Perdão. A PNL, ela vai para cima justamente nas nuances que vêm pra gente. Sim. Quando você fala em estudar, óbvio, vai pegar lá um livro de PNL, puta saco, Puta né? saco. Sei disso. Nem eu tenho muito saco. um Se tá foda saco. ler os textos da faculdade, imagina ler um livro de PNL. Exato. Mas há outras obras que são muito importantes para destacar. Eu vou citar uma. Um filme que você pode entender um pouco mais sobre semiótica, manipulação. Tem nada a ver com... E tem sim coisa de sedução, mas não é... Eu já tenho um que a gente estava falando esses dias. Não é propriamente um filme de homem com mulher. Tem sim também dentro do filme, mas... Em primeira instância as pessoas vão filme de menina. Não, muito pelo contrário. Cisne Negro. Cisne Negro. Não, eu tenho uma melhor. Calma. Vai lá. O Cisne Negro é um dos melhores filmes que se tem sobre manipulação. Sim. Isso é verdade. Sobre manipulação e aí... Entrar na mente de alguém. O famoso entrar na mente. Semiótica. Não, mas eu tenho um exemplo da hora aqui também. Muita coisa. Cisne Negro eu recomendo. A gente estava falando esses dias, Dea. Qual? A Origem. Do Christopher Nolan. Então, porque o que eles explicam... Eu achei isso muito confuso. Mas exatamente pelo fato dele ser confuso, sim. É exatamente isso. Porque eles fazem um cara decidir algo. Só que é uma decisão muito importante para a vida dele. E, cara, é que igual o lance de eu chegar pra mina... Pra fazer ela pensar em sexo comigo, eu chegar e falar sexo comigo, ela vai rejeitar, igual você rejeitou o Jequiti. Sim. Por quê? Porque ela sabe que sou eu tô falando, que está vindo de mim, que é algo que eu tô tentando fazer com ela, um escudo dela sobe e ela fala, não, vai se fuder, esse cara tá tentando fazer o quê? Hipnotizar. Agora, se você virar e falar... Puta, tá difícil penetrar naquela fila ali, Exatamente. Tá difícil, né? Ou penetrar o mercado, naquele caso, você consegue fazer isso. Por quê? Porque a ideia do sexo é dela. Você não falou nada de sexo, não veio nada de sexo. O que eles fazem lá na Origem, que basicamente é fazer esse cara dissolver a empresa dele, só que eles vão ter que fazer ele ter uma ideia de vida mesmo, para falar, não, é isso que eu quero fazer. E a ideia não pode ser uma sugestão de outro. Porque se for sugestão de outro, essa ideia, esse pensamento não te contamina do mesmo jeito. Ele só vai te contaminar quando a ideia é sua e você está pensando naquilo, é uma ideia original sua e aquilo fica te remoendo por dentro até você decidir aquilo. E eles fazem um jeito de armar um teatro, armar um cenário onde ele vai ter aquela ideia. Entendeu? Perfeito. Sem que seja alguém que fale pra ele, por que você não faz isso? Perfeito. Porque uma ideia de outro você vai recusar, entendeu? Perfeito. A ideia tem que ser dela. Você tem que ela tem que pensar em sexo com você, mas você não pode dar, sabe? Você tem que ser um fantasma. Você não pode dar a ideia que se você tá colocando a cabeça de sexo com você lá. E é exatamente isso. E o gaslighting faz mais ou menos isso. Vamos pra finalizar um bônusinho aí sobre o tal do gaslighting. O gaslighting, cara... Primeiro de tudo, gaslighting tem a ver então com um gás aceso. Você que usa o termo aqui em português, isqueirar. O é o que você faz lá no grupo lá dos caras do Futeba. É o famoso isqueirinho. Por exemplo... É quando o time rival perde, aí você vai lá, manda uma isqueirada. Manda aquele sticker lá no WhatsApp, dá aquela isqueirada. Mas isso tá mais na provocação. Não, é outra isqueirada que você tá pensando. Eu acho que na época tava rolando mais discussões políticas, aí a galera tava brigando, época de eleição, aí você vinha e você falava de um assunto que teoricamente não tinha nada a ver com a eleição. Sei. Só que ele traz uma discussão. Ele traz um elemento a mais, tipo, você literalmente acende o gás e
causa uma explosão, que a explosão, o que acontece? Você consegue desviar, é igual o lance da PNL, você coloca uma imagem na cabeça dela que ela não pensava que estava lá. Então, tipo, cara, isso é tradicional. Fazer em relacionamento, se você tá ali naquela safadeza, você tá saindo com outras mulheres, aí chega a sua mulher na suspeita, né? Sente um perfume de mulher, vê um batom na gola, fala, você tá me traindo, que eu sei. Aí você, para usar o gaslighting, que isso é uma forma de manipulação terrível, né? E muita gente já faz. Sabe o que você faz? Não, o problema é com você que não confia em mim. O seu problema é de confiança. Que é? Sim, você está traindo, só que você está automaticamente levando para outro assunto e você está acusando ela com aquele outro assunto. É uma forma de manipular, é uma forma de mudar o assunto para aquela coisa que você quer, porque você isqueirou ali, acendeu outro gás, basicamente. Como você fazer isso online? Eu acabei de fazer o vídeo, né? Hoje, mas vamos lá, vamos falar aqui aí. Bora. Gaslighting digital, né? Quando você... Aquela eu descobri, cara, eu usei e funcionou bem pra caralho. Você tirou um exemplo do BBB, né? The Big Brother Brasil. Não, o exemplo do gaslighting não veio. O vídeo foi em relação ao BBB, mas o gaslighting foi um bônus pra galera aprender como foi isso. O exemplo foi o do Roberto Carlos. Ah, excelente. Do amigo que foi e fez o vídeo do Roberto Carlos ali perto do palco e ele postou. Aí aquele monte de mulher que o quê? É óbvio que se ele tá... Esse meu brother, que cara, o cara não curte Roberto Carlos. É óbvio que se ele tivesse no show do Roberto Carlos é porque ele levou uma mina. Ou no mínimo ele tava com uma mina lá. Sabe, fica claro que é uma coisa de casal. Esse é um artifício que muitas mulheres usam. Sim, mulher é especialista. Pra justamente deixar você... encucado. De pipi duro. Exato. Doido. Mas, cara, você só vai ficar de pipi duro e vai bater uma punhetinha. Vai crescer a sua combatividade. Vai crescer a sua, sei lá, o seu sofrimento. Não faz bem. Contra tudo e contra todos, sabe? Os discursos negativistas. Não, a ideia aqui, cara... cuidado. Prestar atenção, porque assim, a mulher quando ela vai lá, você tá passando no Instagram, tá a fotinho da caipirinha, a mão. Nem a mão. Isso pode ser só uma caipirinha e uma breja. Nem caipirinha, vamos lá, caipirinha de frutas vermelhas, saqueirinha. Saqueirinha, ou na balada, ou na piscina. E, tá lá, e não aparece ninguém. E não aparece ninguém. E não aparece nem ela. Exatamente. Não aparece nada, você só tá vendo... Mas você já presume, automaticamente, você põe o filme tá colocado. Pra vocês entenderem, vocês estão vendo... duas coisas com os olhos. Sim. A caipirinha... E a breja. E a piscina. E a piscina. Eu coloquei a piscina no fundo. A caipirinha ou a mesa. Vamos pensar assim. Você está vendo duas coisas. Só que por trás disso tem a semiótica. Tem o filme. Tem lance o do frame. filme. Tem o gaslighting. Exatamente. Que é o quê? Ela naquele momento... Quem te falou que ela tá com alguém ali? Ninguém. Quem que falou que ela... Quem te falou que ela tá só com uma pessoa e ela não tá com duas? Por isso que quando você vê foto de mina na lancha no Instagram, a maioria dos caras já vai pra aquela coisa. Ela é sugar baby, ela é puta. Exato. Porque óbvio que tem alguém pilotando a lancha. Perfeito, a lancha não é dela. Né? Qual que é essa coisa? É exato. E mulher faz isso o tempo todo, cara. Mulher sabe usar muito bem. Elas estão milhas na nossa frente. Milhas. Elas sabem usar muito bem o lance da manipulação e o lance do gaslighting é isso, ela vai te isqueirar. Por quê? Porque naquele momento ela tá pensando o quê? Ela deve estar... olha a possibilidade que aventa na minha mente e poderia aventar na mente de todo mundo que liberta o seu cérebro e tudo mais. Ela pode estar naquela hora que você olhou a foto, ela tá com o copinho esticado, beleza? E a mesa tá ali, a piscina e tudo mais. Mas naquele momento que ela postou a foto, ela pode estar de pijama. Exato. Esse é o poder. Embaixo da coberta. Esse é o poder. Porque... E falando o quê? Eu quero me sentir gostosa nesse momento. Eu quero me... E assim. E muito cara acha que ela só quer validação. Muito pelo contrário. Ela pode nem estar fazendo pra você, amigão. Exato. Ela pode estar fazendo para as amigas dela.
Ela pode estar fazendo para a família dela, ela pode estar fazendo para o trabalho dela, ela pode estar fazendo para um monte de coisa. E se você acha que é para você, é seu baixo valor dizendo isso, aí é que né? tá. Naquele momento, se a sua reação é puta que pariu, vagabunda do caralho. Aí ela teve sai com um vagabundo, não sei o que e tudo mais. Pior ainda quando tem 2 copos na mesa. Aí ela tá dando, né? Puta que pariu, tá 2 copos na mesa. Filha de uma puta, quem ela pensa que é vagabunda, então, porra. Ó, e vamos lá. Aí é que tá, mas peraí. E de novo, lembra que só para finalizar, deixar uma nota. Falamos aqui, cuidado com as opiniões. E claro que um monte desses exemplos já deu. Eu dou mais uma. Quando eu vejo aquelas minas que são tatuadas dos pés à cabeça, eu falo, essa deu pro tatuador. Porque é óbvio, porque, custa 20 mil reais pra você tatuar dos pés à cabeça. Se eu for ficar pensando assim, o fotógrafo, todos os fotógrafos comem todas as modelos de mulheres são os maiores comedores do mundo. Que não é verdade. Porque eles vão lá, fotografam as minas, e depois ficam numa pose, e aí termina a sessão de fotos, elas tiram a camisa e tá vai, pronto, tá e lá. Vem, garotão. E mesmo quando isso acontece, sim, é uma minoria das vezes. São poucas vezes. Acontece, mas não é Exatamente. O fotógrafo é profissional. Então, a mulher que tá tirando a foto, ela só quer aparecer na foto, no frame. Na publicidade. Justamente naquele frame que ela vai colocar nas redes sociais para ter as curtidas e comentários que ela quer. Exatamente. Então, muito cuidado com as opiniões, principalmente na hora da gente julgar elas. Porque a gente, mesmo aqui, a gente mostrou como a gente também julga. A gente também é homem, também é cachorro. E eu nunca neguei aqui que eu tenho, sim, tendências e pensamentos que são machistas. Tenho que ser humilde, reconhecer, procurar crescer, procurar mudar. Mas, cara, isso é a semiótica, isso é o poder da PNL, isso é a programação que a gente tem e se a gente quer crescer, evolua. A gente, sim, chegou um tempo atrás, a gente ficava analisando essas mulheres aí que aparecem. Que nem na antiga. Nossa, que puta. Essa vagabunda. Que vagabunda, não sei. Até o momento que a gente pensou, pera lá, e esse gaslighting que tá rolando, essa manipulação. E outra, e se a gente pensa desse jeito, nunca que a gente vai pegar essas minas. E hoje a gente pega, né? Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Abraços aí pro pessoal do Brasil inteiro. Um abraço pra da você. Da América inteira. América Latina, o senhor não gosta da América Latina? Não, adoro a América Latina. Sou meio latino, tô aqui. Bem. Um abraço para a América inteira, para a Europa, África, Ásia, Oceania, Antártida. Um abraço para todo mundo do Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts. Baixem os nossos conteúdos aqui no podcast. Com certeza. Se você tiver pergunta também, manda para o perguntas@likeastraining.com.br. A gente responde, respeita o seu anonimato e responde no nosso episódio que sai toda quinta-feira. Fica atento lá. Perfeito. Estamos também nas principais mídias sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram com @likeastraining, estamos no Telegram, estamos lá pelo menos com o perfil TikTok. no Twitter. Estamos lá, tô olhando pro teu lado. Tá lá. Esse olhar, fodeu. Ficou arrepiado. E TikTok também estamos lá e principalmente no www.likeastraining.com.br com a fórmula do texto proibido. Corram lá no nosso site para saber mais os nossos combos do que a gente fez para você se tornar extraordinário. Não se esqueça que o que a gente quer aqui mais de você é que você dê suas estrelinhas, o seu like, siga a gente e compartilhe esse episódio com todos que você ama e não ama também. Compartilhe o nosso programa, é o que a gente quer, a gente vai te amar para sempre se fizer. Lembre-se de ser extraordinário e faça o melhor que você pode para aplicar tudo que você aprende aqui. Boa semana. Tudo de bom, extraordinários. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeastraining.com.br para saber mais sobre nossos programas